Glória a Deus. Querido, é uma alegria, né? Nós fazemos parte de uma igreja vitoriosa. Amém, querido? Então é por isso que estamos aqui. Você é um vitorioso, né? E eu estava, durante essa semana, Deus me deu algo. E na verdade, a mensagem de hoje, ela está voltada um pouco assim para as riquezas de Deus. O tema da mensagem hoje, eu quero falar um pouco sobre as riquezas que Deus tem para nós. Eu comecei, vou parar aqui, tá, Lucas, para você não ficar mexendo na câmera aí. Eu na verdade, assim, eu estava diante de um desafio e eu tinha que visitar uma família e a situação era uma situação assim, muito delicada, situações que envolvem toda a família, né? E muitos problemas. Eu não tinha assim uma palavra de Deus para essas pessoas. E eu vim para o gabinete, comecei a orar e buscar Deus. E no meio daquela oração, Deus me deu uma visão, né? Eu fechei os olhos para orar e colocar cada pessoa da família ali diante de Deus. E quando eu fechei os olhos, eu me vi assim, no meio de um momento de riqueza de Deus, né? A riqueza de Deus, ela envolve tudo, né? A riqueza de Deus não é só bênção financeira, mas são muitas coisas que vai além do dinheiro, né? E quando eu fechei os olhos, eu vi a abundância de Deus no universo, né? Então você imagina assim, um universo rico, com tantas coisas preciosas, e a presença de Deus se manifestando. E foi esse momento que eu tive com Deus, e Deus disse para mim: olha, o que você vai dizer para essas pessoas é da minha riqueza, é do poder, é da graça que eu tenho. E eu fui para essa visita levar isso para as pessoas, dizer: olha, Deus tem poder para mudar todas essas circunstâncias. E eu comecei depois na Bíblia ver alguns versículos que me deixaram assim extasiado com aquela música, de ver o cuidado que Deus tinha com as nossas vidas. E eu busquei aqui na Bíblia 2 exemplos de homens que viveram o máximo de Deus na sua vida, que tiveram de Deus tudo aquilo que eles podiam experimentar, mesmo sendo homens que falharam, tiveram dificuldade no seu dia a dia, né? Mas venceram e superaram as adversidades e se manteram firmes na presença de Deus e desfrutaram, atraíram as bênçãos de Deus para a sua vida. É isso que eu quero falar nessa noite. A primeira coisa que eu quero falar está lá, abra comigo aí, o texto de 2 Crônicas. Vai lá em 2 Crônicas. Capítulo. Aí você vou esperar todo mundo abrir, porque se eu falo antes, né? Então, nós vamos falar aqui de Salomão. Salomão foi um homem, você vai procurando, estou vendo algumas folhas aí. Salomão foi um homem que teve muita riqueza, muito de Deus na vida dele. Então abra comigo aí 2 Crônicas 1, logo no versículo 1. Capítulo 11. 2 Crônicas 1, versículo 11. 2 Crônicas 1, capítulo 1, versículo 11. 2 Crônicas diz assim: Deus disse a Salomão: já que esse é o teu desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Então Salomão voltou a Gibeon, de diante da tenda do encontro, para Jerusalém, e reinou sobre Israel. Feche os seus olhos agora, vamos orar. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, te louvar, te bendizer por tudo aquilo que o Senhor tem realizado na nossa vida. E eu quero profetizar nessa noite
aqui o teu manto, Pai, o teu poder, a tua graça se manifestando sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Querido, quando eu comecei a pensar aqui na vida de Salomão, Salomão foi um homem que experimentou tudo de Deus em sua vida. Um homem que teve dificuldades, situações, mas ele venceu cada uma delas, né? E foi um homem que foi próspero. Mas acontece que Salomão ele tinha um modelo, ele tinha alguém que ele podia entender, ele via a fidelidade, e era o seu pai Davi. Você pode ver que aqui o texto diz que Deus aparece para Salomão e diz: Salomão, você pode pedir o que você quiser, que eu vou te dar. E Salomão, sabedor da ação, do poder, da manifestação de Deus, que ele pede sabedoria. Salomão, ele viveu no momento onde a sua família era uma família abastada. Ele era filho do rei Davi, ele sabia o que era riqueza, né? Quando a gente olha para uma pessoa que é abastada, que tem muitas coisas, você fala, essa pessoa nasceu num berço de ouro, não é isso? Salomão foi uma criança assim, ele nasceu num berço de ouro. Ele foi um menino que conheceu tanta a riqueza como o poder que havia na vida do seu pai, porque rei Davi era um homem próspero, era um homem rico, também um homem guerreiro, mas a Bíblia diz que também era um homem segundo o coração de Deus. E é nesse ponto que eu quero falar. Muitas vezes eu não sei se você já percebeu na leitura da palavra, no dia a dia, você percebe Jesus, a época de Jesus, a riqueza, né? Os homens ricos tinham um valor. Na época de Abraão, dos patriarcas, havia outra coisa. Jesus veio com uma maneira diferente. Jesus veio com uma maneira totalmente diferente de lidar com a riqueza. Por que será? Porque no tempo lá, se você olha a vida dos patriarcas, como Abraão, Jacó, Isaac, mesmo o rei Davi, Salomão, foram homens que tiveram riquezas, prosperidade, e de repente vem Jesus, e a Bíblia diz que ele deixa toda a sua riqueza, a sua glória, e vem viver nessa terra de uma forma humilde. Ele muda a história. Por quê? Por que será que Deus envia o teu filho, rico em glória, em poder e autoridade, e vem viver nessa terra de uma forma humilde? Porque Deus queria mostrar o outro lado da riqueza para os nossos dias de hoje, que são dias que Deus quer sim te dar sustento, Deus quer te dar posse, mas Deus quer colocar no teu coração uma nova maneira de você viver e interpretar as coisas. E é nisso que eu quero falar, porque aqui mesmo, diante de toda a riqueza que Salomão viveu, nós vemos aqui um homem também que conheceu o lado escuro da sua família. O lado escuro. Quer ver uma coisa? Olha, Davi, ele comete um adultério, né? E aí, depois desse adultério, ele passa a ter dificuldades na sua família, e os filhos se revoltam contra ele. O que Salomão viu na sua vida? Um dos seus irmãos, meio-irmão, violentar a própria irmã. Viu Absalão, outro meio-irmão, tentar, né, absorver, tirar o reino de Davi. Absalão é aquele que mata Aminon por causa daquilo que ele fez com a sua irmã. Então, no meio de toda essa riqueza, tinha também um momento sombrio, um momento de dificuldade. Querido, riqueza é muito bom, poder é muito bom, mas ela gera algo nos nossos corações, que é o orgulho, a dificuldade, muitas vezes, de não entender o lado da outra pessoa. E é isso que Jesus veio mudar na nossa história. É isso que Jesus veio transformar dentro do coração do homem. Então nós precisamos nesse dia encarar, viver a nossa vida de uma forma totalmente diferente daqueles homens viviam, porque hoje nós estamos vivendo um novo tempo. Quando eu coloquei aqui para orar para esses jovens, querido, ontem nós estivemos aqui, e nós vemos o quanto Deus tem feito no meio dessa geração que tem sido levantada. Agora, a pergunta que eu tenho aqui é o seguinte: por que no meio de tantas coisas, tanto poder que nós vemos hoje, muitos desfrutam e outros não? A resposta, querido, primeiro para nós, sabe qual é? A resposta é que nós não estamos preparados para lidar com aquilo que ainda Deus tem para derramar sobre as nossas vidas como igreja.
E assim, Deus quer gerar em mim e em você, e primeiramente, alguns princípios, para que eu e você possamos lidar com as riquezas de Deus na nossa vida, gerando primeiramente responsabilidade. Nós estamos vendo aí Deus fazendo coisas tremendas, mas há uma situação de irresponsabilidade, não entendendo o projeto, o plano de Deus, que Deus tem para a minha vida e para a vida daqueles que estão ao meu redor, com a vida da igreja. Você quer ver uma coisa que destrói o homem, fora o orgulho? É o egoísmo, é o egocentrismo, e o humanismo hoje prega isso, né? Eu não importa o preço que você tem para conquistar as coisas, o importante é você estar bem, não é assim? Esse é o mundo capitalista que nós vivemos. Mas Jesus, ele veio mudar a história, ele veio transformar a atitude e o coração do homem para esses dias, para que ele possa desfrutar do melhor. E foi isso que eu coloquei primeiramente, o que nós precisamos restaurar na nossa vida. A primeira coisa é a adoração. É a adoração. Muitas vezes nós nos preocupamos com muitas e muitas coisas e deixamos de adorar o Senhor, deixamos de estar na casa do Senhor, de viver para o Senhor. Nós precisamos primeiramente restaurar a adoração. Quer ver? Vá comigo aí agora um pouquinho para frente, mesmo 2 Crônicas. Eu quero ler um outro versículo aqui, 32. Quero dar um pouco mais de ênfase aqui sobre a vida de um homem chamado Ezequias, o rei. 2 Crônicas 32, versículo 24. Diz assim: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu dando-lhe um sinal miraculoso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante todo o reinado de Ezequias. Versículo 27. Possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória, construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias e todo tipo de objeto de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite. Fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dera muitas riquezas. Versículo 30. Foi Ezequias quem bloqueou o manancial superior da fonte de Gion e canalizou água para toda a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem sucedido em tudo o que se propôs a fazer. Olha aqui a vida de um homem. Agora eu quero trazer para você, presta atenção, por que Deus agiu dessa forma com esse homem? Mesmo ele tendo aí um momento de deslize na sua vida, dificuldade, a Bíblia diz que ele se tornou um homem orgulhoso, e Deus faz com que ele fique doente, quase morre, né? Mas a Bíblia diz que ele se humilhou e voltou atrás, e Deus o abençoou. Mas se você ler a parte de trás aqui, a história de Ezequias, o pai dele chamava Acaz. Um homem, quando assumiu o reinado ali, ele fecha o templo, ele interrompe toda a adoração do povo, né? E proíbe o povo de adorar a Deus. Mas Ezequias não foi como Salomão, que teve um modelo, né, de um homem que gerenciava, que era um homem que era o segundo coração de Deus, mas ao contrário. E muitas vezes eu e você, nós colocamos diante de Deus muitas desculpas em relação à adoração a Deus. Porque o meu passado, porque a minha situação. Eu estava compartilhando com uma irmãzinha aqui das dificuldades
que ela estava vivendo, das situações, mas ela disse: eu nunca deixei de adorar e louvar o Senhor por aquilo que eu estava passando. Pelo contrário, ela dava testemunho daquilo que Deus estava fazendo na vida dela. Querido, isso é a riqueza de Deus para nós nesses dias. A riqueza de Deus não é comparada a isso aqui somente. É muito importante você ter um bom emprego, você ter um bom salário, você ter uma boa família. Tudo isso tem valor diante de Deus. Mas a adoração, por isso que nós falamos aqui do livro dos 40 dias de jejum e oração. É o momento que você tem de adorar, de louvar, de entender o propósito, de jejuar, de buscar a face do Senhor, estar junto, orando, buscando a Deus. Isso é riqueza de Deus para nossos dias. É isso que Jesus vem implantar no coração do homem nesses dias, para restaurar a adoração. E quando eu estive aqui ontem à noite vendo, né, assim, tinha 80 jovens, né? 81 jovens aqui compromissados. E por que nós deixamos isso aqui? Porque eu fiz questão que isso aqui continuasse. Sabe por quê, querido? Isso aqui é riqueza de Deus para nós. Jovens sendo resgatados, jovens sendo tirados da rua, né? Jovens que não precisam ir aí numa balada para experimentar alguma coisa e afogar ali na sua decepção, ou de repente uma situação que ela não venceu. Não, querido, o melhor lugar para você ser restaurado é na casa de Deus, é onde é o poder de Deus, aonde é a manifestação de Deus. É assim que eu e você precisamos. Nós não precisamos, e muitas vezes, sabe o que acontece? Se na tua casa não há adoração, não há louvor, não há exaltação, as pessoas vão procurar em outro lugar. E é isso que Deus quer nesses dias, que você, pai e mãe, tenham responsabilidade de trazer para a tua casa, antes de qualquer coisa, a adoração, o louvor, a manifestação da glória, do poder de Deus. E é isso que Ezequias fez, quando ele viu lá o templo destruído. Você vai ver aqui depois, no capítulo 29, quando ele assume o reinado do seu pai, a primeira coisa que ele toma como medida no seu reinado, ele chama todos os levitas e diz: olha, vem cá, vocês vão ser consagrados, nós vamos abrir o templo novamente, para que todo o povo vá e adore o Senhor nesse lugar. Querido, esse é o coração de Deus, essa é a riqueza de Deus para nós nesses dias. Mas muitas vezes nós não temos esse coração, esse desejo de restaurar na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, fazer daquele lugar um altar de adoração ao Senhor. E é isso que Ezequias fez. Ezequias não teve um modelo, né? Muitas vezes você pode dizer assim: ah, pastor, mas você não sabe, lá na minha casa ninguém ora. Levante você para orar. Ah, lá ninguém lê a Bíblia. Leia você. Diga: Senhor, eu estou aqui, eu vou restaurar aqui o meu lugar, aqui a minha família, o Senhor me colocou aqui. Eu sempre, a gente aprendeu uma coisa, que tem coisas que você pode escolher na tua vida, mas tem coisas que você não pode decidir sobre a tua vida. Quer ver? A família que você vai nascer, você não pode escolher. É Deus que te coloca ali. Você não pode dizer lá, eu quero a família tal, né? Eu quero um pai convertido, quero uma mãe convertida, quero um filho convertido. Isso aí, querido, é o teu testemunho e Deus agindo na sua vida e na sua família. Você não escolhe a nação onde você vai nascer, é Deus que determina a nação que você vai viver. É ali, Deus vai determinar, Deus vai fazer com que você o exalte, que você o glorifique. Mas você tem que primeiro restaurar dentro de você. E a Bíblia diz aqui, querido, que ele volta um pouquinho aí, no capítulo 29, versículo 1. Olha o que ele diz aqui: Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprovava, tal como tinha feito Davi. Ele sabia da história de Davi, ele conhecia, e ele começou a fazer, restaurar. Quer ver aqui o 30 aí? Aqui, ó, versículo, capítulo 31, 9. 2 Crônicas 31, 9. Ezequias perguntou aos sacerdotes, aos levitas, sobre as ofertas. O sumo sacerdote Azarias, família de Zadok, respondeu:
Desde que o povo começou a trazer as suas contribuições ao templo, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e é esta a grande quantidade que sobra. Olha aqui o que ele apresentou. Querido, quando você restaura a adoração, quando você restaura o louvor a Deus, Deus começa a trazer sobre a tua vida tudo aquilo que você necessita, aquilo que você deseja. Mas o primeiro passo é a adoração. O primeiro passo é a adoração. O segundo passo que eu quero passar para você também nós temos conselheiros. Quantos aqui tem um conselheiro na sua vida? Alguém que você senta com ele e diz: olha assim, olha, eu tenho isso na minha vida, está acontecendo isso, eu tenho dificuldade às vezes para orar, eu estou passando isso. Querido, muitas vezes o que falta para nós nos dias de hoje, sabe por que esse rei aqui, ele teve sucesso na vida dele? Ele aplicou isso. Ele sabia que ele não poderia governar sozinho, ele ainda era jovem, mas ele adotou um conselheiro da sua vida. Ele buscou um profeta, e toda dificuldade que ele tinha no profeta, e ali Deus falava através do profeta na vida dele, e ele seguia. Tanto é que aqui, querido, quando o profeta vai lá e informa a doença, ali ele se humilha, e o profeta, Deus diz: volta lá e acrescenta isso na vida dele. Querido, Deus é um Deus de livramento. No momento que você estabelece adoração e você coloca diante de alguém a tua vida para orar, para estar junto, para dividir, ser companheiro, Deus começa a trazer o livramento. Primeiro, você restaura a adoração. Segundo, você busca conselheiros. Você quer ver uma coisa? Abra comigo aí, lá na frente, vai um pouquinho, Provérbios 15, 22. Provérbios 15, 22. Diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, querido, se você não tem um conselheiro na tua vida, não tem, mas eu já vi muito, não, mas pastor, fica tranquilo, eu estou prestando conta para Deus. Amém, querido? Isso tem que ser assim mesmo. Mas e alguém aqui, alguém de carne e osso, que pode chegar para você, você pode ali confiar a ele, uma situação, uma luta, uma dificuldade. Você tem alguém? Se você não tem, estabeleça alguém na tua vida, alguém que você possa estar junto e dividir ali a tua dificuldade, o teu problema. Querido, muitas vezes na minha vida, muitas e muitas vezes, dificuldades que vieram sobre a minha vida, até para adorar, até para ler a Bíblia, eu tinha dificuldade. Mas a partir do momento que Deus me levou para estar caminhando com pessoas, como conselheiros, como líderes sobre a minha vida, muitas coisas foram restauradas na minha vida, inclusive situações financeiras que eu venci na minha vida. Muitas coisas, porque eu tenho aprendido. Eu sempre conto a experiência aqui. Eu tinha um desejo. E esse desejo era assistir a Copa Sul-Americana aí, né, no Brasil. Não lembro agora o nome, fugiu. E eu sempre falo para as pessoas, eu orava, falei assim: Deus, eu tinha uma televisãozinha daquela, sabe aqueles cubão para trás assim? Que não dá nem para encostar na parede. Eu falava, era a Copa América, era a época da Copa América. E eu falei: nossa Deus, puxa vida, queria ser uma, sabe aquela televisãozinha plana, caprichada, né? E eu falei: Deus, eu queria uma televisão dessa. Tinha a Copa América aí, estava chegando. E aí eu comecei a orar, e depois acabei esquecendo e tal. E aí um dia eu estou aqui sentado no culto, um irmão chega para mim e diz: pastor, você não sei, Deus me colocou no coração para mim poder te abençoar. Eu falei: irmão, Deus abençoe, né? Lógico. E ele me fez um cheque e me colocou no bolso. Eu fui embora para casa. Quando eu cheguei, boa parte daquilo que eu queria já estava na minha mão. Glória a Deus. Mas, querido, eu comecei o quê? Eu tinha um desejo, mas eu comecei a adorar a Deus. Disse: Deus,
Eu quero isso, né? Mas se não vier também, glória a Deus. Tem o meu tubão lá, glória a Deus, não tem problema. Venha continuar adorando a Deus. Mas, querido, Deus quer primeiro restaurar no meu coração, no teu coração. Outra coisa que Ezequias fez aqui, sabe qual foi? Quando ele assume o reinado, a Bíblia diz que ele entra no templo e ali ele começa a tirar tudo que o pai dele colocou dentro do templo. Retira tudo os ídolos, situações sujeiras. Ele fez uma limpeza no templo e colocou os utensílios que o pai dele tinha tirado e colocou de volta para que o povo pudesse ver e adorar o Senhor naquele lugar. Sabe outro princípio na nossa vida? É a limpeza. Limpeza no coração. Quem é templo do Espírito Santo aqui? Você? Sabe, tem coisas na nossa vida que estão lá no fundo e isso atrapalha a adoração, atrapalha o mover de Deus no nosso coração. Nós precisamos fazer uma faxina na nossa vida nesses dias, porque tantas coisas são acumuladas, tantas coisas vêm sobre a nossa vida e nós começamos a guardar aquilo e impede que a riqueza de Deus chegue até a nossa vida. E Ezequias, a Bíblia diz que ele tirou tudo, toda a sujeira, toda a idolatria que havia ali, ele tirou tudo, removeu tudo e acrescentou ali tudo que era consagrado ao Senhor para a adoração, para o louvor. Querido, esses dias são dias, por isso que eu digo que o momento da igreja hoje é o momento de restaurar a adoração e consequentemente os benefícios de Deus virá sobre a nossa vida. Então, são coisas que você não pode deixar de praticar na tua vida hoje, para que a bênção, para que a manifestação do poder, da graça de Deus venha sobre a tua vida. Terceiro ponto é a limpeza. Querido, você tem que fazer uma autoanálise da tua vida hoje. Uma das coisas que eu tenho visto, quer ver uma coisa terrível nos nossos dias de hoje, são ambientes. Tem lugares que crente entra, que Deus jamais entraria. Tem situações que pessoas que se dizem crente e frequentam lugares que Deus jamais aprovou que aquela pessoa estivesse ali. E essa pessoa vai lá, ela se contamina e ela impede o agir, o mover, a adoração, ela perde a sensibilidade, porque, querido, no dia a dia as coisas se acumulam sobre as nossas vidas. Elas vêm, o diabo é astuto, a palavra diz, e ele disse que vem para roubar, ele vem matar, ele vem destruir. E muitas vezes nós colocamos de bandeja para o diabo tudo aquilo que Deus nos deu como benefício, porque começamos a colocar os olhos aonde não devemos, começamos a ir para lugares aonde Deus diz que não devemos ir. E aí, querido, o lixo começa a acumular na nossa vida e nós perdemos essa direção que é a restauração do altar, da adoração, do louvor de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Queridos, eu digo para você, tem momentos que a gente vai visitar lares que se diz muitas vezes cristãos, há uma dificuldade até de diálogo, de conversa, porque há tanta coisa acumulada. O que impede a riqueza de acúmulo no nosso coração? Ressentimento, mágoa, falta de perdão, dificuldade, tantas coisas. E Deus está dizendo para nós nos dias de hoje, temos que remover isso do nosso coração e restaurar isso. Então é o momento da igreja não concordar. E quanto lixo nós estamos recebendo? Imagina você, um crente, indo para um lugar indevido, um jovem saindo da sua casa, diz para tua mãe: vou em tal lugar, muda de direção, vai para outro, e lá fica tantas horas no lugar, no ambiente onde Deus não está. O que você acha que você está recebendo naquele lugar? Como você acha que você vai sair daquele lugar? É muito sério nos dias de hoje. Você que é pai de família, como eu sou, quantas situações nós deixamos de agir com responsabilidade, porque não restauramos na nossa casa um altar de adoração, de louvor, de leitura da palavra, de buscar a Deus como família, essas coisas. É isso que Deus, isso é a riqueza, querido, nos dias de hoje para as nossas vidas. Talvez você veio aqui pensando: olha, eu preciso de uma bênção de Deus em tal área, na minha vida emocional.
ou na minha área financeira profissional, mas eu quero dizer para você, isso é consequência da tua adoração, isso é consequência do louvor, isso é consequência do teu caminhar com Deus, isso é a consequência de você adotar sobre a tua vida pessoas que possam dizer para você: não é por aí, não é esse o caminho de Deus é isso. Você quer ver uma coisa? Abre comigo lá em Efésios. Uma coisa que Deus colocou muito no meu coração. E é interessante que o pastor Eugênio tinha pregado sobre isso. Foi na quarta-feira e eu estava ministrando. Deus estava falando no meu coração sobre o livro de Efésios. E quando eu comecei, olha que interessante. Aqui, Efésios 6, o pastor Eugênio ministrou muito isso na quarta-feira. E eu tinha separado aqui algumas coisas. Olha que interessante. 6:5. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos, com respeito e temor. Olha, obedeçam aos seus senhores terrenos. Tem gente que diz: não, mas eu presto conta da minha vida para Deus. Deus está dizendo que você tem que prestar conta para alguém também aqui na terra. Está dizendo aqui, não sou eu. Ele está dizendo aqui, ó, aqui estabeleça alguém que te aconselhe, alguém que te ajude, alguém que te ajude você a prestar conta dos seus atos para Deus. E muitas vezes nós queremos caminhar sozinho. E eu quero dizer uma coisa para você: quem caminha sozinho é egoísta, é orgulhoso, porque não quer dar satisfação da sua vida para ninguém. É isso. E ele continua dizendo aqui: com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe, não apenas para agradá-los, quanto a eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não a homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. Função de servo. Sabe qual é a função de servo? Servir. Lembra que o pastor Eugênio falou: quem não serve, como é que é? Quem não sabe servir? Foi o Marquinhos. Quem não serve, né? Quem não serve, não sabe servir. Não serve para viver. Quem não vive para servir não serve para viver. Terrível. Então a função do servo é servir. E servir fala de dar prazer a Deus. Quando você serve alguém, você deixa o coração de Deus prazeroso. Isso é adoração, sabia? Quando você serve uma pessoa, você está adorando a Deus. Quando você visita uma pessoa, você está adorando a Deus. Quando você se submete a uma pessoa, você está adorando a Deus. Você está restaurando a adoração. Olha o que ele continua dizendo aqui. Olha, agora o versículo 9. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está no céu. Ele não faz diferença entre as pessoas. Então, muitos empregadores, patrões, homens que exercem autoridade, diretores, sabem que não tem muito sucesso na tua vida, porque não tratam as pessoas com dignidade. Pessoas que exercem autoridade têm que aprender a tratar as pessoas de forma como Deus vê. E infelizmente tem muitas pessoas que hoje exercem cargos de autoridade, tratam mal as pessoas. E quando você trata mal uma pessoa, a Bíblia diz que todos nós fomos feitos semelhança, imagem e semelhança. Quando você trata mal uma pessoa, você trata mal a Deus. Quando você não recebe uma pessoa dignamente na tua casa, na igreja, no teu trabalho, onde você for, você deixa de adorar a Deus. Deus, a Bíblia diz que Deus rejeita a oração daquele que é orgulhoso. Deus resiste o orgulhoso, mas dá graça ao humilde, é o que a palavra de Deus diz. E ele continua dizendo assim, olha, o Senhor, depois ele vai fazer: não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está no céu. Ele não faz diferença de pessoas. Eu coloquei duas coisas aqui. Olha,
Liderar é liderar com amor e não com autoritarismo. O autoritarismo não é liderança. Cada um deve cumprir o seu papel, porque o nome de Jesus, para que o nome de Jesus não seja envergonhado. Você quer ver uma coisa que tem tirado da nossa vida o altar de adoração? É quando você não cumpre com o teu papel. Eu tenho que cumprir o meu papel. Seja onde eu estiver, aonde Deus me estabeleceu, eu tenho que colocar. Então eu quero que nessa noite você possa praticar isso na tua vida. Eu quero encerrar com Colossenses. Vá lá, Colossenses 1. Logo um pouquinho aí, você já vai. Colossenses. Colossenses. Colossenses 1, versículo 17. Diz assim, Colossenses 1: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado do Senhor que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que são da terra quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo teu sangue derramado na cruz. Querido, Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Jesus é o único que pode transformar a sua vida, a minha vida. Jesus é o único que pode limpar a nossa vida e fazer que a plenitude de Deus também habite em nós. Porque a Bíblia diz, Jesus disse que Ele ia ao Pai, mas Ele ia enviar o Consolador. E o Espírito Santo está aqui nessa noite para fazer de você verdadeiramente um adorador do Senhor. E a riqueza de Deus como um todo virá sobre a tua vida. Não apenas a situação financeira, outra coisa qualquer, mas Deus vai gerar na tua vida, num tudo, para que você seja abençoado, você e sua família, que você contemple a riqueza, o poder, a glória de Deus se manifestar aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, em nome de Jesus.